Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks. Estou aqui com dois parceiraços aqui da Chiodini Contabilidade, que inclusive são um dos nossos patrocinadores. Eu não vou nem apresentar eles, porque eles vão se apresentar daqui a pouco, falar um pouquinho da empresa deles, mas são nossos mega patrocinadores aí nessa primeira temporada do Auto Talks. E antes de me apresentar, quero apresentar primeiro os patrocinadores, além da Chiodini Contabilidade. A gente também tem parceria com a Autocrivo, que é uma empresa de consulta veicular, consulta de dados, inteligência de dados para ajudar as revendas a comprarem com mais segurança, para evitarem problemas futuros, porque passou-se o tempo que tu olhava para o carro, esse carro aqui tá bonitinho, vou comprar. Tem muita questão documental, muita coisa ali para trás que pode dar problema. Então a Autocrivo vem para ajudar muito nisto, né? Temos também como patrocinador a Renave Fácil, empresa, uma das pioneiras no Brasil nessa questão do Renave, que vai agilizar e já está agilizando muito essa questão de transferência de veículos e da transparência de ponta a ponta, né? Está entrando muito forte nos estados do país e é um dos nossos patrocinadores. E por último, e não menos importante, o Socarrão, um dos maiores portais de classificados do país e que é líder na região sul, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E antes de passar a palavra para o meu colega aqui, o meu escudeiro Felipe, quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Caio, CEO da Altimus. A Altimus é uma empresa que trabalha com centenas de revendas e concessionárias em todo o país, entregando sistema, entregando tecnologia para ajudar no background dessas empresas, em organização, em processo, em segurança. Então, já gravamos até com alguns clientes aqui que falaram muito bem da ferramenta. Então, é isso que a Altimus faz, ajudar a revolucionar esse mercado de veículos. Vou passar a palavra para o meu amigo Felipe aqui para apresentar um pouquinho da AutoKit, que assim como a Altimus é outra empresa que é a idealizadora desse podcast. Fala pessoal, boa tarde mais uma vez, gravando mais um episódio do Auto Talks. Mais uma vez muito feliz, eu falei mais uma vez, duas vezes. Então a AutoKit é uma empresa de marketing de performance para revendas e concessionárias, presente em 5 estados do Brasil e a gente crescendo aí em velocidade da luz. Episódio de hoje, estou com uma expectativa legal, apesar de ser um tema que dói para alguns. E eu sou um cara que, a contabilidade pega no nosso pé direto. Não sou um dos que possa falar que a gente faz tudo direitinho aí, mas na medida do possível, nosso financeiro lá faz. Mas é um tema que dói na alma aí quando a gente quer trocar uma ideia. Acho que quando fala com revenda, nesse aspecto geral de contabilidade, tudo mais que envolve, acho que é um episódio para a gente ficar bem atento, que vai ter bastante conteúdo rico hoje aí. Bem legal, eu não sou daqueles que acha que essa questão contábil é um mal necessário, eu não penso assim, eu acho que é um bem necessário, a gente precisa se estruturar, precisa se organizar. E a gente vê uma evolução interessante nesse mercado, a gente vai falar bastante sobre isso, né, que é o mercado de revenda de veículos. E sem muitas delongas, vou passar a palavra aqui para os nossos amigos Jaime. É PC ou é Paulo César? Como é que fala? Tanto faz? Tanto faz, tanto faz. Vou passar aqui para o Jaime se apresentar e depois Paulo César, falar um pouquinho de vocês e depois a gente quer conhecer um pouquinho da Chiodini Contabilidade aí. Então, boa tarde a todos, boa tarde Caio, boa tarde Felipe. Sou o Jaime, trabalho há 15 anos aproximadamente com contabilidade, né? Desde o começo já trabalho com revenda de veículo, então bastante bagagem com revenda de veículo, acho que por isso que estamos aqui hoje, né, nessa parceria firme, porque a gente tem bastante experiência, bastante bagagem com revenda de veículo. Trabalho na Chiodini há um bom tempo e hoje a gente tem um time muito bem preparado lá para atender as lojas de carro. Boa tarde, meu nome é Paulo César, sou o CEO da Chiodini Contabilidade. Vulgo PC. Vulgo PC. A gente atua no mercado há 13 anos, eu trabalho com contabilidade há 20 anos e temos aí hoje em torno de 30 e poucas revendas de carro que são nossos clientes ali no nosso mercado. Como o Jaime mesmo colocou, ele veio para somar a nossa parceria porque eu vi a falta de profissional no mercado e conhecendo ele e vendo o passado dele já como profissional da área, trouxe ele para dentro do escritório e com isso a gente conseguiu buscar e trazer muito mais clientes. Legal, show de bola. Não é aquela história, o meu passado me condena. O teu passado foi bom, a teu respeito, viu, Leia? É bem isso aí. É isso aí. Gente, a gente vai falar muita coisa sobre, né, sobre causos, sobre situações, mas também sobre questões técnicas, que é
importante para que a gente possa, cara, trazer informação para o mercado. O objetivo do Auto Talks, como eu já tinha comentado com vocês, né, é trazer conteúdo que vá ajudar de alguma forma os profissionais que atuam nessa área, principalmente os donos de lojas ou o pessoal que atua na revenda, né? Mas às vezes um profissional que presta algum serviço, algum fornecedor, também pode estar se beneficiando disso, tá? Então eu queria começar com a primeira pergunta aí para o PC. Para saber um pouquinho de como começou a Chiodini, como que começou hoje. Eu sei que vocês têm uma preocupação muito especial com o segmento de veículos, como tu falou, são mais de 30 revendas, mais de 30 marcas que estão com vocês aí. E como é que começou a história da Chiodini e como é que começou essa história do segmento de veículos dentro da contabilidade de vocês? Então, a Chiodini, como eu falei, tem 13 anos, né? Ah, só uma coisa, mais um ponto em comum com a gente. A Ótimos também tem 13 anos, 13 tá? anos também. Então, assim, ó, no começo, a demanda de atividades que a gente coloca lá, hoje a gente atua em todos os segmentos. Mas como Guaramirim ali é um polo, né, centro, entre Jaraguá, Joinville, todas as cidades da região, existe muita revenda de carro. E com o passar do tempo, a gente foi trabalhando e vendo a demanda, a falta de organização nesse setor. Como eu comentei antes, eu conheci o Jaime, soube da experiência dele, busquei ele para dentro do escritório. Com isso, a gente já começou a aprimorar esse setor, buscando parceiros, né, que tudo desenvolve através de parceiros, sendo eles advogados, próprio sistema Altimus, que para nós é a melhor ferramenta nesse segmento, e mais outras situações que vão acontecendo no dia a dia, profissionais principalmente na parte fiscal e parte contábil para dar o suporte devido a cada cliente. Claro, cada um com a sua demanda e com o que precisa de serviço. Principalmente quando a gente começa a atuar, vem mais da parte da pessoa física, porque hoje um grande problema que a gente tem é fazer valer as informações através das declarações. Esse é um grande detalhe que a gente entende a falta de conseguir, como é que eu posso colocar, Jaime? É conteúdo da pessoa física, né, Caio? Se a gente for olhar assim, vocês já citaram, né? Acho que muitas pessoas entendem a contabilidade, entendem como um vilão, né? Como alguém que está ali para trabalhar para o governo e que não vai te trazer rentabilidade, não vai te trazer apontamento de números. E a gente nada mais é do que uma ferramenta que aponta números, né? E aponta caminhos, né? Tanto para a pessoa jurídica, a empresa, como depois o que vai refletir na pessoa física, né? Hoje, com o sistema que a gente tem dentro da própria Receita Federal e o sistema de fiscalização e o sistema próprio que a gente precisa apresentar os dados, hoje a gente precisa abastecer a pessoa física, né, com valor, com recurso, para a própria Receita Federal entender que empresa, CNPJ, é uma pessoa e pessoa física é outra, né? E vocês mesmos citaram no início da nossa conversa que se vinha muito e se veio muito para nós, empresas, onde isso tudo era misturado, né? Esse cenário era bem todo comum, misturado. né? No começo Muito vinha assim comum. meio Tá? bagunçado. O pessoal tinha muito, né, disso, de caderninho, né, de anotar no caderno, de não fazer em sistema, eu não preciso de sistema, eu não preciso de gestão, né? O pessoal tem muito isso ainda na filosofia de trabalho. E essas empresas aí, se elas não começarem a entender que isso precisa mudar, que isso precisa ter um novo olhar, né? Assim como a publicidade, assim como postar uma foto de um carro que ele vai vender bem, eu preciso também ter um olhar para o meu administrativo, né? Se a empresa não olhar isso, a empresa logo ela vai estar fadada a um erro, fadada ao negativo, né? Então, é uma necessidade muito grande. E a gente veio vendo isso, né? Isso vinha acontecendo e foi onde a gente acelerou muito esse processo aí de parceria, como o PC falou. Tanto com vocês, sistema, como jurídico, né? A gente tem bastante amparo jurídico para isso. O jurídico que a gente está falando não é defender a empresa só, né? Com, sei lá, com N situações, mas buscar benefícios tributários para ela, né? Não só olhando o mal que um jurídico traz, mas também os benefícios que ele pode trazer, onde você pode pagar menos impostos, pode estar com a tua vida fiscalmente falando, a tua vida, né, tranquilo e faturando, deixando tudo certinho dentro da empresa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jaime. Hoje vocês têm mais de 30 revendas, como vocês falaram, né?
E tu comentou que algumas delas, ou várias delas, quando vocês pegam, ela está numa situação um pouco misturada, pessoa física, pessoa jurídica. É, Qual é a situação mais comum, se tu puder detalhar um pouco mais, né? Poxa, as lojas normalmente estão assim e nós trabalhamos junto com elas e deixamos assado, né? Como é que é isso na prática? Até porque, às vezes, quem tá no... E o porquê que tu leva do ponto A para o ponto B? O que que tu acha que é importante? Até para quem está ouvindo, se identificar, né? Que tá no ponto A, sabe? Puta, eu preciso passar pro ponto B. Ou se já tá no ponto B, dizer, pô, eu já tô legal, né? Então, como é que é essa experiência dessas empresas de veículos que vieram para vocês aí? Infelizmente, né, Caio, hoje o pessoal trabalha com muito a questão do medo, né? Eu preciso regularizar pelo medo, não pela necessidade, né? Pelos números. Mas, respondendo à tua pergunta, a primeira situação seria o próprio, a tua própria essência, né, como atividade de venda de veículo. Hoje você não pode ter atividade de venda de veículo dentro de uma pessoa física, né? Tu tem uma natureza jurídica. O Estado hoje, ele vem considerando para você, né? Para você, pessoa física, para não te considerar um comerciante de veículos, se assim a gente pode citar, né? Ele considera 3 veículos no ano para você fazer compra e venda. A partir disso, ele te considera como personalidade jurídica, comerciante, e aí começa a te tratar como empresa, mas na pessoa física, né? Os lojistas hoje eles têm muitos benefícios fiscais, como CNPJ, não como CPF, né? E a tributação é bem diferente, muito maior como pessoa física. Então, aos que estão, né, nos assistindo, nos acompanhando, a primeira situação é essa: como está a minha situação como pessoa jurídica, né? Eu tenho a minha pessoa jurídica, como está a minha situação? Mas hoje eu não passo tudo na minha pessoa jurídica e tal, porque eu faço meus negócios também como pessoa física. O Estado te entende como PJ e ele vai te cobrar como PJ, né? A gente já tem cenários de fiscalização, tem fiscalizações altas, né? A gente teve um caso muito recente que foi uma situação de um comerciante que aí vendeu, né? Aproximadamente 60 carros aí em um ano e meio. No CPF? Isso, no CPF, né? E a Receita notificou. Qual é a parte complicada, né? Parte complicada. Como PJ, a gente tem a redução dentro do Estado, a redução para pagamento de imposto, né? Que com a redução, né, seria 0,6% do valor da nota, o valor do imposto devido para o Estado. Num total, daria aproximadamente R$30 mil de imposto. Na pessoa física, como ele não registrou, como ele não documentou as compras e vendas, né? O valor da multa dele, o valor de imposto dele, deu 527 mil. Meu Deus A diferença foi enorme, tá? E, de fato, ele, em conversa lá, a gente sentou, foi conversar com ele, né? E ele, e agora? O que a gente pode fazer? Tem carros aqui que eu não tive esse lucro. E realmente não teve. Tinha carros lá que o valor do imposto dava 8, 9, 10 mil. E realmente ele era repassador, ele não chegava nem a ser mesmo o vendedor final, né, daquele veículo. Então, de fato, ele não tinha ganho aquele valor, aquele montante, né, por veículo. Só que o Estado, ele não vai te olhar aquilo que você ganhou. Ele vai olhar a tua operação, né? Então, o Estado ele vai olhar por esse caminho, por esse olhar. Então, a primeira situação, né, voltando lá no início da tua pergunta, regularizar o que eu realmente faço na minha empresa, né? Primeiro. Segundo, passar para a pessoa jurídica, né? Hoje comentei de uma fiscalização, mas são várias delas, né? Uma delas também é a fiscalização de pátio, né? Devido à Covid, devido a todo esse movimento, a gente não viu mais fiscalização de pátio acontecendo. Mas a fiscalização de pátio hoje é 30% do valor do que hoje tem em pátio. Então também um montante de multa é alto. Então regularizar a pessoa jurídica, né? Começar pela pessoa jurídica e automaticamente vai ter reflexo na pessoa física, a partir do momento que a pessoa regularizar a pessoa jurídica. Há uma necessidade? Com certeza, tá? Com certeza. O Estado vem... A cada dia o Estado vem criando mais malhas fiscais dentro do sistema do Estado, né? A última conversa que eu tive com o fiscal do Estado, foi criado 18 novas malhas fiscais dentro do Estado.
Malhas fiscais, quando o Estado diz, é campos dentro de nota fiscal, dentro de declarações que a gente envia pela contabilidade. Então, foram 18 novos campos que o Estado está buscando para ir identificando possíveis erros, possíveis correções, né? Então, volto lá, né, e digo que o Estado não é aquele vilão. O Estado só quer que você caminhe dentro da lei, assim como todos. Até porque, em conversa com alguns lojistas agora, em pouco tempo, o pessoal disse, olha, olhando pelo lado positivo, estava na hora disso acontecer. Porque agora a gente vai entrar numa concorrência leal. Porque alguns estavam ali... A gente sempre fala né? disso aqui, né? Exatamente. Alguns estavam ali, estavam emitindo os documentos fiscais, pagando seus impostos, estava correndo tudo certinho. Mas outros aí não. Então é uma concorrência desleal. Né? A carga tributária ela não é baixa. A gente se entende? Ela é alta. Só que se ela for alta para todo mundo vai colocar isso no custo, né? Colocar no custo do veículo e o mesmo valor do carro vai ser para o Caio, vai ser para o Felipe, para o Jaime, para o PC, né? Vai ser o mesmo custo. Agora, se 2 de nós não pagarmos os impostos, fica uma concorrência desleal. Né? Então é complicado. Ô Jaime, e hoje tu acha que tem ainda uma parcela que é lojista, mas está operando no físico, no CPF? Esse tipo de transação, tá lá vendendo seus 30 carros no mês. Aí depois o cara vai descobrir, atrás o cara não tava indo com o CNPJ, tava fazendo tudo no CPF. Tem ainda uma parcela? Tem uma Mas parcela. por que tu acha que os caras atuam nisso aí? Pra se livrar do imposto, cara? Não, vou abrir uma empresa, trabalho que hoje sabe que abrir uma empresa é não sei quanto tempo leva, mas é mínimo, né? Mas aí tu disse que é um pouco, que nem o cara já ressaltou, é conhecimento, é tipo medo de, sei lá, tem que abrir meus documentos. Porque quando tu deu esse exemplo ali, que a multa do cara veio 500 e pouco, isso foi pego pelo quê? Pelas transações na conta, ou porque ele estava já pegando e transferindo o carro para o nome dele e colocando esse tipo de compra e venda o valor? Ele foi pego por esses valores ou só o transacionado na conta? Primeira situação, né? Primeira pergunta tua, né? Sim. Eu acho que desconhecimento, tá? Desconhecimento. E a gente tem no mercado muitos, né, filhos de proprietários de empresas que há anos atrás eles não davam muita atenção para isso, né? Não se via esse contexto. Então a gente tem muita gente ainda que pensa que não, vamos levar assim, vamos levando no caderno, não preciso de sistema, não preciso de nada, tá tudo certo. Eu não preciso postar carro, o pessoal vem comprar aqui. Então a gente tem uma geração ainda, tem um legado ainda, né? Um legado ainda de pessoas que precisa mudar, né? Isso é fato, né? E desconhecimento também, né? Dito isso, a gente fala muito lá no escritório que a gente precisa de braço para trabalhar, né? A gente costuma falar muito lá dentro do escritório. A gente precisa de braço. O que eu quero dizer com isso? Muitos lojistas hoje eram vendedores ontem, né? E esses vendedores de ontem, eles sabiam vender. Eles não sabiam que tinha um administrativo, eles não sabiam que tinha alguém que ia no Detran, eles não sabiam que tinha alguém que abastecia um sistema, eles não sabiam que tinham que mandar extrato para contabilidade, eles não sabiam que tinha imposto, entende? Eles recebiam aquela comissão e estava tudo certo. Então, muitos desses é desconhecimento mesmo. Tá? Muito é desconhecimento. Só que, né, olhando agora cenário de fiscalização e voltando aí no teu comentário, né, o que o Estado fez? Atribuiu esse valor de 527 mil de imposto, tá? A multa é o dobro desse imposto. Então, a multa dele vai ser mais 527 mil. Fora juros e correção. Então, nós estamos falando aí de um montante aí de aproximadamente 1.300.000. É, né? Mais, multijuros de 1 milhão. Entende? 1.300.000, tá? Assim, ó, é complicado. E o Estado, assim, ele não vai... Dificilmente o Estado vai te abonar uma parte desse valor. É muito raro isso acontecer. A não ser que você identifique algumas operações. Mas isso é muito raro. Operações que eu quero dizer é o quê? Ah, aconteceu ali com 2, 3 carros, foi uma intermediação, algo do tipo, né? Que muito lojista confunde também isso. O que é compra e venda com o que é intermediação. E aí é um problema muito sério. Que aí é problema de conhecimento, como vocês mesmos citaram. Entende? Então, nessa mistura, né, está acontecendo muito. E complementando a tua pergunta, se eu acho que muitos fazem isso e se está acontecendo, sim, está acontecendo bastante. E agora, as últimas informações que a gente tem é que o próprio
o Estado está solicitando para os cartórios as procurações de compra e venda dos veículos no cartório. Então, o Estado está buscando as informações na fonte, aonde passa realmente. Então, realmente agora, né, como fiscalização, como órgão fiscalizador, o Estado também criou ferramentas para chegar mais rápido, né, aos números. E uma das ferramentas é essa, solicitar essas procurações. E ali aí a gente não tem como cobrar de ti 10 carros e deixar 10. Né? Eles vão pegar todos as procurações de compra e venda do cartório e aí vão tributar. Isso é o que a gente bate na tecla do outro dia com a galera do Renave, foi, cara, se é a favor de profissionalizar o mercado, eu acho que é válido. Acho que tem que pegar e profissionalizar porque, como a gente falou, tu acaba perdendo às vezes venda para muita gente que que não tá com tudo isso em dia, e quem tá com a empresa redondinha ali, pagando seus impostos, tem o seu processo, acaba deixando de vender porque tem a galera que como é que a palavra me fugiu agora? Informalidade, não? Informal, tem os informal que estão aí tirando o mercado. Então, eu sou um cara que sou a favor de que quanto mais regularizar todo mundo tiver dentro, porque como o cara falou, a competição tem que ser leal. Eu tô pagando, tu também paga, então a gente tá brigando pelo cliente para vender do modo correto. Mas, isso pra mim é um espanto, assim, que o cara tem conseguido um montante tão grande. É claro que esses dados que o Jaime está trazendo são provavelmente de empresas um pouco menores também, né? Às vezes tem uma revenda lá que vende, sei lá, 80, 100 carros por mês. Pô, é impossível o cara fazer isso, né? Mas, como tu falou, o cara vendeu 60 carros no ano. Isso dá 5 por mês. Cara, já olha o estrago que deu esse negócio, né? E sim, eu também sou um defensor dessa questão de que os impostos deveriam ser melhor utilizados no nosso país, né? Por isso que o pessoal fala de reforma tributária e tudo mais. Sou um defensor disso e acho que a carga tributária é alta no país também. Além de não ser bem utilizado o dinheiro, a carga é alta. Mas, cara, a solução não é simplesmente não pagar imposto. Ah, não, então o dinheiro não é bem utilizado, é muito dinheiro, então eu vou sonegar. Cara, isso não é a solução para nenhuma revenda de veículos que está nos assistindo. Então, eu acho que essa organização que tu já falou de cara, ela realmente, cara, esse é o caminho, tá? Ah, pro meu negócio não se sustenta pagar imposto, eu vou sonegar 100%. Cara, então tu não devia estar nesse negócio. Porque se tem empresas fazendo certo, ou muito próximo do certo, e o teu negócio não se sustenta, talvez tu não deveria estar. É até um pouco agressivo falar isso. Mas, sei lá, talvez tu tenhas um custo muito alto e assim por diante. Então, eu sempre defendo, cara, sonegar não é o caminho. Fala aí, PC. Acho que a gente tem um exemplo claro lá no nosso escritório. O cara virou nosso cliente, fomos atrás de processo tributário junto com o jurídico para reduzir os federais, né? 11,33 para 5,93. Isso. Ganhando 5,4 de imposto, né? O cara faturava ali seus 100 mil por mês, nem isso. Hoje ele está faturando 600, 700 mil por mês. Está melhorando o faturamento da empresa e, consequentemente, está respingando na pessoa física, porque está sobrando lucro. Entende? Isso é importante entender. Como fazer isso aí? Entende? Isso não é nada ilegal ou sonegação, é só utilizar os meios legais. Exatamente. Eu fui num treinamento que daí tinha assim, ó, era um treinamento, não tinha nada a ver com parte de veículos, daí veio a nota fiscal, né? Então tu tinha lá, sei lá, tu recebia um material didático do treinamento e tu recebia o treinamento em si, daí tava lá, sei lá, treinamento R$300, material didático 1.200. Por quê? Porque em cima do material didático tu paga muito menos imposto. Foi uma outra coisa também que eu fiquei sabendo. Vocês sabem aquele bombom sonho de valsa, como é que ele era, né? Ele era... Tu abria ele assim, né? Isso. E eles mudaram a embalagem só para categorizar o produto numa outra linha para poder pagar menos imposto. Vocês sabem dessa história também ou não? Sim. Vão poder contar melhor do que eu. Então não é sonegar, é tu usar o que tá de maneira legal para te beneficiar. E aí a lei tá para isso e a contabilidade, ela tá aí para ajudar nesse sentido. Então por isso que eu falo, cara, não é um mal necessário. E é o que eu vejo sempre em muitos livros, né? Cara, eles falam muito nos Estados Unidos, né? Tu quer ser um cara de sucesso, então tu tem que ter um médico, um advogado e um contador de confiança. É isso aí. Ali foi uma questão de enquadramento, tá? Enquadramento tributário ali do produto, né? O pessoal identificou uma possibilidade de enquadrar o produto em uma outra categoria e conseguiu, de fato, tá? Conseguiu enquadrar. E a Receita Federal ela é bem clara, né? Quem é responsável pelo enquadramento do produto é a empresa. Se você está falando que o teu produto é esse aqui, é esse aqui.
né? Lógico que, né, a gente não vai vender ferro dizendo que é madeira, né? É algo bem distinto. Mas ali foi um caso. Se vendia, se eu não me engano, ele estava enquadrado como chocolate, né, na categoria. E começou a ser enquadrado como wafer, como doce, né? E aí se aproveitou um benefício tributário. Algo ilegal? Não, totalmente ilegal. Totalmente dentro da lei, com base para isso, enquadraram e seguiram a vida. É o mesmo caso que a gente pede essa questão do jurídico que o Paulo César comentou, né? E aí a gente tinha um vício, né? Aquele pessoal antigo, né? Um vício que se faturava uma parte, outra não e tal. E aí esse pessoal mais antigo aí olhou esse cenário, chegou e disse, não, beleza, com esse cenário eu vou faturar tudo, vou passar tudo para tudo cheio, e começou a pagar o mesmo montante de imposto. Não deve ser esse o teu motivacional, né? A gente não deve, de modo algum, incentivar a sonegação, né? Acho que a sonegação é até crime fiscal, mas a gente não deve estar estimulando a sonegação. Lógico que não. A gente tem que pensar no nosso negócio aquilo que a gente pode fazer, né, para agregar, para reduzir a carga tributária e automaticamente obedecer o fisco, né? Isso é bem importante, tá? Lógico que lá atrás era um cenário, né? Isso faz tempo já até, né, que esse cliente veio para nós, era um cenário e ele veio com esse objetivo, a gente apresentou para ele e seguiu o caminho. E seguiu hoje 100%, tá tudo tranquilo. Hoje ele tá bem tranquilo, faturando o correto, né? Fazendo o que é o Esse correto. É só um exemplo de o cara com a contabilidade em dia tem um sono tranquilo, né? Bem, isso mesmo. Igual um amigo do primeiro caso ali já comprometeu o sono por não estar com conta de dia. E esse cara nunca vai esquecer dessa multa que ele vai levar. Daqui 50 anos ele vai lembrar disso aí. 40, 30 e por aí vai. E uma coisa que eu acho legal trazer aqui pra gente é muito essa questão de, cara, a contabilidade não pode ser só uma empresa que emite guia para ti. Por isso que eu fiquei muito feliz quando vocês estiveram no Ultimus Connect Day com a gente e agora patrocinando o Autotalks, porque a contabilidade não pode ser só uma empresa que emite guia. A gente é muito favorável a essa consultoria, se é que eu posso falar assim, essa proximidade, né? Então acho que isso faz a diferença. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que é isso na prática. Pô, como é que é o serviço que a Chiodini faz? Eu sei que não é só emitir guia, mas o que vocês fazem a mais pelas revendas de veículos? Vocês fazem reunião, é uma coisa mais consultiva, né? O PC vai falar depois. Eu sei que a Chiodini não tem somente clientes que são concessionários de revenda, mas tem um braço muito forte dentro disso e de alguns anos já. Mas o que vocês fazem a mais para esses clientes que são revendas, né? Que talvez outras contabilidades não fazem? PC, vamos lá. Olha, então assim, ó, como eu comentei no início, né? A gente se conheceu, fomos atrás de parcerias, jurídico, sistema, vimos que é real a possibilidade da redução dos impostos e começamos a oferecer para os nossos clientes, entende? Com isso a gente trouxe eles para dentro do escritório, aliás, a gente faz visita para eles, porque o Jaime, ele é nosso consultor externo, na verdade, né? Ele está dentro das empresas, praticamente todo dia está na rua e fazendo essas visitas. Tem essa proximidade, então, né? Isso é muito tem legal. essa proximidade. Jaime, do teu dia a dia. Vamos lá. Como é que é na Tem prática? mais O que acontece? o braço, né? Hoje lá, né, a gente tem acesso a todo o sistema, todas as lojas, né? A gente deu algum problema a parte fiscal, acessa lá. Então ajuda a vocês resolver. acessam o Ultimus em Isso. nome das lojas. Isso Isso já é um mesmo. diferencial. Vocês Isso auxiliam quando precisa. Isso. Legal. Direto, tá? A maioria não, se não todas, né? Lojas, se eu não me engano, uma ou duas que ali são novas, são menores, que hoje não utilizam o sistema, mas porque abriram recentemente e tal, então estão ali em fase de implantação, né? Mas se não todas elas, a gente tem o acesso para visualizar o sistema, justamente para extrair os dados, tanto a parte financeira como a parte fiscal. Na parte fiscal, deu problema em alguma nota, não emitiu, rejeitou, antes que eles abram até um suporte técnico com o pessoal da Ultimus, a gente já abre e dá uma filtrada lá interna. Se é alguma coisa que a gente consiga resolver, se é parte fiscal, a gente já tenta resolver por lá. Não resolvendo, normalmente quem abre o suporte é a gente, né? A gente abre o suporte com vocês. Então a gente já faz um filtro ali,
Justamente porque aí a gente vai falar sistema, contabilidade e a gente não tem ruído no meio do caminho, né? Então a gente corta um pouco essa parte. Além disso, né? Além de toda a parte fiscal e contábil, que é o natural, que foi o que vocês comentaram da emissão de guia, hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um auditor interno que hoje está em uma das nossas lojas, uma loja grande até, por sinal, hoje apresentando números e levando o retorno, levando o feedback de como está a empresa, se ela está saudável, o quanto que aí vai ter de retorno para o sócio, o quanto que o sócio pode investir, retirar da empresa. Então tem todo esse feedback. Dentro do escritório a gente tem o setor fiscal, que organiza toda a parte tributária e emite guias e manda os impostos. A gente tem toda a parte contábil, que aí faz os lançamentos, faz as conciliações, contabiliza carro da troca, carro da venda, intermediações, retorno, faz todo esse processo. E depois dos dois setores finalizando esse processo, passa-se esses números para um auditor interno. A gente tem um auditor lá interno, ele já tem acho 30 ou 35 anos já de casa, de experiência, né? É quase o fiscal da Receita, né? O pessoal olha para ele. Toda mudança de lei, imposto, a turma tem medo dele. O pessoal tem medo, né? Normalmente ele vai nas empresas, depois eles ligam, sim, vocês mandaram o fiscal da Receita aqui, né? Mas justamente para isso, ele vai te passar o teu cenário. Vai dizer, ó, cara, tu tá retirando demais da empresa. Tua empresa ela precisa de saúde financeira e tu tá tirando dinheiro demais lá. Né, dar uma segurada. Então, é esse o papel dele. Revisar todo o nosso trabalho interno e repassar para o externo. Então, a gente tem tanto a parte de consultoria, né, o antes do acontecer, né, a consultoria ela vai no sistema, vai nas emissões, vai toda a parte introdutiva, se assim a gente pode dizer, auxiliando até mesmo, troquei meu funcionário do administrativo e tal, então a gente vai lá, auxilia, troca uma ideia, orienta na emissão de nota, orienta na emissão de documentos, né? Toda essa parte de consultoria que a gente chama de antes, né? Tem a parte que é o normal da contabilidade, se assim a gente pode dizer, e tem o pós. Então, entramos no antes de acontecer os fatos, organizamos os fatos, né? E damos um feedback depois. Então tem esse trabalho lá interno. Cara, analisando um cenário assim, pode até se dizer que atua como um parceiro estratégico, né? Eu acho que é bem por aí também. Com certeza. Tipo, que dá para fazer uma mudança dessa. A gente sabe que quando tu tá falando ali, esse foi um exemplo legal que tu falou, tipo, cara, vocês estão retirando demais. E a gente sabe que cara, não sei, a essência ou jeito dos próprios lojistas, as retiradas são bem... Gosto, né? Porque, cara, tu vê que a tua empresa tá dando bastante lucro, mas por outro lado, tu não tá enxergando ela no longo prazo, né? Tipo, cara, beleza, tem um monte sobrando aqui, vou tirar, mas a empresa tem mais anos na frente. Então, acho que isso que vocês fazem, com certeza, é uma consultoria muito bem estratégica, porque vai interferir no longo prazo da revenda. E o cara que pensa assim e se ajusta com vocês, com certeza vai colher fruto. Acho que não tô errado por aí, né? E vai lá na inexperiência também, Felipe. Desculpa de cortar, Paulo César. Assim, ó, porque olha só, a gente tem vamos imaginar que o Caio, proprietário do sistema, né? Ele tá ali tocando o sistema, tá com um custo de vida ali, que ele tira da empresa, em torno de 30 mil reais. Uhum. De repente ele tem 2 filhos, e os filhos vêm trabalhar com ele, e de repente os filhos casam, né? E cada um na sua casa. Os filhos também querem aquela vida que eles tinham com o pai. Então eles também vão tirar 30 mil cada um para sua casa. Então a retirada agora da empresa passa a ser 90 mil reais, não mais 30. E a empresa suporta isso? E o lojista não só o lojista, mas as empresas, elas estão atentas a isso? O teu consumo realmente é o que a tua empresa está te dando de retorno? Então é muito comum isso acontecer. A questão de eu retirar mais daquilo que eu devo da empresa, né? A sangria da empresa. Isso é bem, bem natural. Pela inocência, né, muitas vezes, e até mesmo pelo abuso dos sócios, né? A gente citou um exemplo de filhos aqui, mas pode acontecer mesmo sem os filhos, né? Hoje tu retira 30 mil, de repente eu passo para 40, 50, 60 por conta própria e de repente a empresa não está dando esse retorno, né? Vocês já devem ter se deparado com várias situações, né? Mas uma assim que a gente acaba que, escuta por aí, por tudo, né? Cara, fatura do cartão da esposa do dono, 100 pau, 80 pau lá para revenda pagar. Cara, isso é comum? Isso é de verdade mesmo? Acontece? Tipo, o mercado ensina, não vamos precisar falar, não, nosso cliente não. Mas no mercado geral tem acontecimentos assim.
Acontece. Então, Acontece bastante. aí De, tu de- vê, de tipo assim, ó, misturar, eu também já ouvi bastante então, assim, porque né? daí se tu não tá enxergando no longo prazo a revenda, cara, pô, eu tava querendo sair de 50 veículos para 80 de estoque. Não, beleza, mas então tu puxa aquele cartão de crédito e volta para dentro que tu vai conseguir girar esse estoque. Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que tem muita confusão desse tipo de renda, né? Tipo, quando Muita o banco... mistura, né? Muito cruzamento, mistura. né? Quando o banco te oferta um cartão em nome da empresa, eu acho que tá bem claro, o cartão tem o nome da empresa, para a empresa. Aí você vai dar para tua esposa sentar o sarrafo ali, acaba que tu vai acabar uma hora. Eu vejo assim, Felipe, ó, uma situação, eu acho, né? Minha percepção. O que acontece muito, um grande erro, é quando o empresário ele acha que está ganhando dinheiro. Acha. Esse é o problema, né? É igual quando a gente aprende a dirigir. O pior momento é quando a gente acha que sabe dirigir, que daí começa a acelerar e dá cavalo de pau. Entende? E o empresário não é diferente. A hora que ele acha que está ganhando dinheiro, ele começa a fazer as burradas. É comprar um carro mais caro, é comprar uma chácara, é não estabilizar a empresa, é não dar solidez para ela. É nesse momento que se ferra. Entende? Por isso, quando eu falo, geralmente, né, qual é a expertise da Chiodini, qual é o, né, o que o expertise... Não sou eu, não somos nós. É a junção de todos. É o marketing que faz a diferença, é o sistema, é a contabilidade, é um jurídico, todos trabalhando em sinergia para o cliente. Essa é a grande diferença. Por isso que eu acho que a gente lá, nós do escritório, lá na nossa cidade, a gente cresceu tanto, entende? A gente tem uma proatividade pelo cliente, a gente quer ver eles crescer, só que a gente tem o cuidado com eles. E a gente vai lá dar a puxada de orelha também. Entendeu, colega? Segura. E como é que eles recebem essa puxada de orelhas, entre aspas, como é que é hoje, assim? Puxa mais perto do microfone desse aí, PC. Puxa Tem que mais ter um pra pouquinho de dentro aí. cautela, né? Porque primeiro é difícil aceitar, né? Ô, colega, vamos dar uma seguradinha, vamos esperar um pouquinho mais, vamos segurar as contas, né? Às vezes a gente até se manifesta um pouco até no particular, na vida particular Sim. deles, financeira, né? Quando a gente vê que está começando a coisa a desandar. É ruim, mas é um mal necessário. Aí é um mal necessário. Porque senão eles podem levar um tombo. Muitas vezes a gente conversa, né? Eu e o Jaime, a gente sempre está em visita em cliente, fazendo consultoria, trocando ideia, trocando informação. A gente sai dos clientes dizendo assim, pô, aqui a gente conseguiu, acho que salvar mais uma empresa. Cara, isso é Legal, fantástico. hein? Entende? Tanto que consultoria, né? Que a gente falou assim, vocês parecem quem fazem consultoria. Não, a gente faz consultoria mesmo, entende? Tanto que é Chiodini Contabilidade e Consultoria Tributária, Legal. entende? A gente tem esse papel junto. A gente vai ver onde eles conseguem economizar. Tanto que a parte, quando a gente buscou esses processos tributários através de um escritório de advocacia que hoje é parceiro nosso, hoje não, né? Já são 5, 6 anos que são parceiro nosso, foi realmente porque buscar ter essa proatividade pelos clientes, chegar para eles, tem isso aqui, vamos atrás, vamos reduzir teu imposto em 50%? Tá, mas vai me adiantar? Vai, tu vai faturar mais, vai pagar a mesma quantia de imposto e vai conseguir respingar de novo na pessoa física. Entende? Então começa a legalizar toda a situação, todo o circuito. Acho que essa consultoria proativa é massa, é muito boa. Por quê? Fantástico. Porque vocês poderiam muito bem fazer assim, cara, a gente avisou 3 vezes. Aí tu caiu no buraco, é contigo. Mas não, vocês têm o zelo pelo cliente. Sim. Tipo, cara, a gente tá vindo aqui pela 10ª vez, não estamos enjoados. A gente vai vir aqui até te salvar e não vai deixar nada acontecer. Mas, por outro lado, também tem que ter um entendimento do cara de conforme as coisas funcionam. Eu acho que quando tu entra vamos dizer assim, no âmbito fiscal da tua empresa, e por aí vai, isso que tu falou foi interessante que eu fiquei pensando, porque, cara, tua empresa não tá, a ideia que tu tem que ela tá dando lucro ela não tá dando. Porque eu acho que eu poderia fazer super saque se eu olhasse pro meu caixa e, cara, eu consigo suportar 48 meses sem fazer nenhuma venda. Isso para mim é uma empresa de sucesso. Sabe, se parasse agora de vender, eu conseguiria ficar 6 anos sem fechar a empresa, sem fazer. Acho que isso é uma empresa de sucesso. O cara fica 6 meses, o cara já é de sucesso. E hoje nem isso. Olha, É isso. Não é? Não é? tem 6 meses. isso, Não, tem isso. eu falo porque teve recentemente uma startup, a Get Ninjas. Todo mundo fala dessa startup que não geram caixa e só queimam para chegar a lucro, se Deus quiser, beleza. Essa startup, os caras poderiam ficar. Cara, preciso saber o número exato, mas foi entre 8 e 9 anos aí sem Caraca, precisar tá vender louco. mais. Os caras estavam com caixa acima de tudo mais. Pra mim, eu olhei pra isso acho que é uma empresa de sucesso do nível do cara chegar. Não é tipo, estourei de vendas.
tenho sede em tantos lugares do Brasil, mas sim tu poder ficar tantos anos sem vender e mesmo assim tu não quebrar. Putz, isso acho que é um... Eu acho que também É um um indicador dos- importantíssimo. o Paulo César estava comentando, estava lembrando, né? Acho que um dos carros-chefes nossos ali é a gente falar a linguagem do cliente, tá? Não falar o que o cliente quer escutar, falar a linguagem dele, né? Deixar a linguagem técnica de lado e falar do mesmo degrau da escada, né? Ó, você vai fazer isso, aqui você vai cair, aqui vai dar certo, você tem que ir por esse caminho. Né? A gente fala muito pro nosso pessoal, não adianta pegar a tradução de uma lei e mandar por e-mail e mandar ele ler. Ele nos contrata justamente para a gente interpretar aquilo ali e passar para ele já aquilo que é para ele fazer, né? Dar um direcionamento. E a gente tem usado muito essa política lá dentro. E quando ele falava ali de empresa e salvar a empresa, às vezes a palavra salvar, né, soa pesado. E aí muitas vezes a gente vai atender cliente e a gente se depara com essa palavra mesmo. E teve um caso em Jaraguá do Sul mesmo, que era comércio, não era revenda de veículo, que foi literalmente o que aconteceu. Tá? Salvar. Eles ligaram, desesperados, né? A gente foi lá, conversou com eles. Na primeira reunião a gente fez alguma coleta de dados. Na segunda reunião a gente levou as situações. Eles recolheram aproximadamente 70 mil reais de imposto a mais em 2 meses, né? Estavam desesperados, né? Porque não iam conseguir rodar. Acho que foi na época da pandemia. Cada mês até. foi 70 mil. Cada mês foi 70 mil. A mais. E aí a gente identificou isso para eles. Olha, cara, tu tá pagando imposto a mais. Aqui não tem imposto devido e tal. A tua alíquota vai ser essa e tal. E no fim eles não viraram clientes nossos, né? Só que a gente conversando e tal, como a gente tem essa questão da proatividade, de estar conversando com o cliente, de estar alinhando assim como a gente está aqui conversando, né? A gente até nem chegou a identificar isso como um problema, né? A gente só olhou e disse, não, mais uma empresa que está aqui, a empresa está tocando, está legal, que continue assim, que persevere, né? Porque mais cedo ou mais tarde, talvez eles batam na nossa porta de novo e virem cliente. Legal. Então não é o hoje, né? A gente não tem que pensar só no hoje. É a marca que vocês deixaram, né? Isso mesmo. Até eles já indicaram cliente para nós. Isso. Não viraram, mas indicaram clientes para nós. Pois Isso deve foi ter legal. uma amarra com a contabilidade atual muito forte lá, então, cara. Não, Não sabemos. sai, Deixa cara, lá, não tá tudo sai. certo. Tá tudo certo. Fica indicando. Mas é assim, ó, quando a gente fala, né, de parceiros, de parceria, né, a gente temos um outro cliente, vamos falar de exemplos, né? Temos um outro cliente que não contratou a Optimus, quis fazer por ele emissor gratuito, Isso. emitiu a guia errada, Meu Deus. entende? nota- Emitiu a nota errada e lá foi 4 mil de ICMS a mais Isso. embora, entende? E consegue recuperar isso ou não? Tá lá agora como crédito, né? Vai depender das vendas, mas talvez seja um crédito aí que vai usar por um período, né? É um valor de imposto Desembolsou, né? necessário, né? Desembolsou. Desembolsou. Pagava alguns meses do Optimus aí. Olha, Então, foi essa a resposta que a gente foi deu. isso que né? a gente chegou Olha, e disse cara, para ele. Tá vendo que às vezes o barato sai caro? Mas assim, deixa eu jogar uma bomba aí. É muito complexo mesmo uma operação de revenda de carro? Na Fiscalmente parte fiscalmente, é isso aí, exato. Fiscalmente falando, não. Tá? Não tem complexidade, não tem muita complexidade. Tem algumas regras, né? Tem que ser obedecidas, né? Mas não tem complexidade nenhuma, né? A complexidade está em você não ter um sistema, né? Você fazer na mão e esquecer de um detalhe. Que aí entra lá naquilo que a gente já conversou antes, que a gente precisa de pessoas aí preparadas ali dentro, né? Pessoas que entendam o que está fazendo. Que aí quem emitia nota era o vendedor. Ele não é acostumado com isso. Na verdade, ele nem tá ligado em imposto. Né? Na verdade, ele nem devia fazer isso. Entende? Vamos Então, pensar, né? é complicado, entende? Não existe uma complexidade. Né? Só que existe regras. O roteiro, Isso. valor de Sim. entrada, como é que é? A parte estadual, né? Valor de nota. Tem redução na base de cálculo de 95%. Ou seja, você tributa os 5% restante vezes 12. Que, no final, né, dá o 0,6% do valor total da nota. Essa é a parte estadual. Então não tem muita regra. É isso aí, né? E calcular. Mas lembrando que cada estado faz de um Isso. jeito diferente, né? Exatamente. Santa Catarina é assim. Santa Catarina é assim. Cada estado tem a sua regra, né? Uma boa parte tem redução na base de cálculo, né? Uma boa parte dos estados, né? Mas Santa Catarina é assim. E a parte federal, que aí é unificada, é a união que rege, né? É o valor de nota de saída menos o valor de nota de entrada. E aí entra a questão da tributação e da redução que a gente vem falando, que aí a gente entra com processo. Quando você não tem processo jurídico, né, o correto seria você aplicar
11,33% em cima do lucro, que no caso, nota de venda, nota de saída, menos a nota de entrada. Esse 11,33 é a soma de todos os impostos Soma federais, né? Soma dos impostos federais. Beleza. E com o processo jurídico e tal, que inclusive aqui a Sovesc encabeçou bastante aqui na região de Blumenau, né? Há alguns anos atrás já vem fazendo, aí essa alíquota ela vem para 5,93. Então uma redução bem expressiva, né? Em cima do lucro dos carros. Né? São regras, elas não são regras básicas, mas elas têm que ser seguidas. Isso do federal e do estadual também é só para quem é lucro presumido ou não tem nada a ver? Lucro presumido vai seguir a regra, né? O ICMS, tanto para lucro presumido como para lucro real. Segue a mesma regra. O ICMS ele não vai mudar. Já a parte federal ali, a parte federal no lucro real, ela muda a regra, né? No lucro presumido segue essa mesma regra. Simples Nacional, a gente paga tudo dentro de uma guia só no Simples Nacional, pelo valor da nota, né? Joga a gente identifica a alíquota e paga pelo valor total da nota. Trocando em miúdos, o Simples Nacional é o pior de todos. Eu ia falar agora. Vocês estão percebendo que eu tô sem voz, tô rouco, mas eu sou tão empolgado que eu fico perguntando mesmo assim, né, cara? Afinal de contas, uma loja de carros pode ser simples ou não pode? Explica pra gente isso, porque isso é uma coisa que é uma eterna dúvida. A gente sempre fala que não pode, sempre vem uma contabilidade dizendo que pode. Como é que é isso na prática, gente? Vamos lá. Caio, vamos lá. Primeiro, identificar a atividade da empresa, né? Primeira coisa. Se você trabalha com intermediação, e isso tem lojas que trabalham com intermediação, talvez o Simples Nacional seja uma tributação viável, né? O que é intermediação? Intermediação, o Caio deixou o carro comigo, eu vendi, depois eu paguei pro Caio. Tá? Eu não comprei ele de ti, eu só fiz o serviço de vender. Tá? Isso é intermediação. É o famoso consignado. Isso, exatamente. Isso Né? aí. Isso é uma intermediação. Talvez seja viável. Por que talvez? Porque depende do teu faturamento. Se você é uma loja que vende através de intermediação, né, é um volume expressivo de veículos e tem um faturamento alto, talvez chegue num ponto que a alíquota do Simples seja inviável. Até porque aí dentro do presumido aí a alíquota é fixa, né? Então, talvez chegue num ponto que dentro do anexo do Simples Nacional se torne inviável também essa operação. Quando você trata de compra e venda de veículo, aí é totalmente inviável o Simples Nacional. Justamente por quê? Porque você vai pagar em cima do faturamento, em cima do valor total da nota. E aí hoje, ainda mais com a tabela FIP do jeito que está, né? Ela está enorme. Então vamos lá, 3 carros hoje estoura, né? Um carro bobear hoje já estoura o Simples Nacional. Então a alíquota aumenta demais e você nem consegue estar dentro do Simples, né? Vai estourar o faturamento. Isso interferiria até na venda do veículo, margem e tudo mais, cálculos certeza. de preço. Até, por sinal, né, Jaime, não sei se tu lembra, alguns anos atrás, várias revendas da nossa região lá foram multadas, entende? Porque optaram pelo Simples, calculando o imposto em cima do lucro. Isso. E A elas Receita compravam e vendiam, né? E se a Receita veio, a Receita Estadual veio, pegou e aplicou a multa em cima deles. E multa elas no valor que a gente tava falando do outro nosso amigo aí de 500 mil para mais. Tá, mas por que muda isso? Se é intermediação ou se não é? Vamos lá. Se eu comprei o carro e vendi o carro, 100 mil reais. Esse total desses 100 mil é que vai contabilizar para ver se eu chego no teto de 4 milhões e 800, né? Isso E mesmo. na intermediação, o que muda? Não é o total dos 100 mil? Não, na intermediação, como você ganha pelo teu serviço só, né? O teu faturamento pegou um carro de 100 mil e vendeu ele por 102, né? O teu faturamento vai ser o 2 mil, tá? Então a tua base passa a ser só o 2 mil, né? Só o que você ganhou pelo serviço. Seria basicamente o que hoje muitos lojistas têm a questão do retorno, né? É basicamente aquele retorno ali, entende? O faturamento ele fica em cima do serviço. Né? Se a gente for fazer uma analogia, seria a analogia com o retorno, né? É essa analogia. Só que aí que entra essa situação. A gente tem bastante, principalmente na nossa região, bastante lojista que vem pra gente e diz, mas eu faço intermediação. Tá, mas peraí. Realmente é intermediação? Né? Que essa é a pergunta. Realmente é intermediação? Porque se não, mesmo que eu esteja dentro de uma PJ, né? Falando de PJ, mesmo dentro de uma PJ, eu não emiti, né? Não emiti os documentos fiscais, não reconheci aquela compra e aquela venda. A minha multa vai seguir aquela regra da primeira multa que a gente conversou ali, tá? 12% do valor do veículo, 12% da... Não seria nem a FIP dele, tá? O que o Estado faz? O Estado calcula o IPVA do carro,
chega no valor do carro pelo IPVA e aplica 12%, tá? E a multa é o dobro. Então não seria só 12, seria 24%, né? Fora juros de correção. O Estado vai seguir a mesma linha de cobrança. Então, volto lá na questão da atividade. Tua atividade tem que ser muito bem estabelecida e muito bem identificada dentro da contabilidade. Muitos, tá? Muitos dos lojistas, quando a gente chega nesse montante aí, dessas lojas, né? Hoje, vieram para nós com essa configuração, tá? Eu sou intermediação, eu não faço compra e venda, aí a gente senta, conversa, vai identificando, mas ninguém nunca me falou e tal, né? É aquela história. Falta do conhecimento. Tá? Mas partiu para o comércio, compra e venda. Você, a partir do momento que você pagou pelo carro, antes de vender ele, você fez uma atividade comercial, compra e venda. Então ele já saiu da atividade de intermediação. Lógico que, né, já me deixou o carro em uma loja, por exemplo, e deixou como consignado. Isso nada impede o lojista de 2 meses depois comprar o carro do Jaime. Então, devolve-se um consignado e faz a nota de compra e venda normal, trata como comércio a partir daquele momento. Isso nada impede de você ter uma atividade, uma mudança no meio do contrato de consignado, né? Ali no meio da operação. Mas a operação tem que ser muito bem identificada. É simples, mas é complexo, Felipe. Simples nacional. É. Hoje Legal. a Chiodini tem algum portal de conhecimento, blog, algo assim, com todas essas dúvidas, assim, que se alguém quiser pegar e consultar, isso do que tu falou aí foi de Uma um baita valor aula. muito bom, né, cara? Tipo, Hoje nosso não, a gente até tem bastante publicações, mas hoje específica para a loja de veículo não, tá? Por ela ser complexa até, a gente tem um certo cuidado, tá? Não que a gente não queira postar, mas assim, entra na situação já agora há pouco que vocês falaram. É simples, mas é complicado. Então você postar algo, você tem que estar muito bem embasado, né? Não que a gente não esteja com legislação, mas você lendo, você pode interpretar aquilo que você quer. Então a gente tem um certo numa cuidado. multa com Exatamente. o post da Chiodini aqui no papel. Aqui, ó, seguiu o que os caras Isso. Exatamente, entende? Então, assim, tem um certo cuidado. Hoje a gente tem bastante material publicitário acontecendo toda semana, né? De todas as atividades que a gente tem. A gente tem atividade de transporte, alteração de lei, trabalhista, enfim, todos os dias, né? Vem sendo publicado informações de alteração de lei e demais situações. Agora, específico, aí é até um pouco complicado, né? Não porque a gente não queira, né? Mas eu sou um pouco receoso quanto a isso. Da né? interpretação, no caso. Olhando, né? E andando, participando do Optimo, conversando com do Optimus Day, né? Conversando com vários lojistas, com várias pessoas, andando pelo estado, né? Há 2 semanas atrás a gente estava em Caçador, a gente já teve lá em Xanxerê e Xaxim. Assim, ó, tem muita informação no ar quanto a isso. E você deixar numa página, né, para leitura, você pode ler aquilo que interessa, né? Então, meio complicado, né? Mas já tive uma ideia aqui, né? Talvez algumas coisas não dê pra gente colocar, mas de repente fazer alguns vídeos de treinamento para colocar na Universidade de Optimus aí, porque, cara, tem muita informação básica que a galera não sabe. Já vou procurar os amigos aí para fazer isso aí. Isso é interessante. Né? Principalmente a parte ali, quando a gente parte para a parte emissão do documento fiscal, parte ali mesmo rotina diária, ali é bem interessante. Ali a gente já consegue fazer, porque ali existe um segmento, né? Ali tem como a gente ter uma sequência, né? A gente fazer uma certa aula quanto à emissão. A gente teve cliente, por exemplo, que eu lembrei antes quando a gente conversava, teve cliente já que emitia todos os carros com o mesmo NCM, porque foi ensinado assim. Era tudo 1.0. Aí a gente chegou, veio para nós e tal. A gente foi conversar. Aí está, mas aqui tu tem que escolher o teu NCM. Como assim escolher? Disse, não, tem que dar uma olhada aqui na tabela. Tu tem que ver qual NCM que é o teu carro. Ele é 1.0, 1.5, 3.0. Que tipo de carro que é? Mas ninguém nunca me falou isso. Eu sempre vendi com 1.0. Disse, pois então, né? Olha só. Então todos os teus documentos, por mais que a tributação é a mesma, mas uma boa parte dos teus documentos foram emitidos incorretamente, né? NCM incorreto. Eu ia dizer que até talvez isso pode ser um costume, sei lá,
A mulher do cara tinha uma loja de cosmético, era o mesmo NSM para todos os produtos quase lá. O cara se acostumou no sistema TAB, tá. Aí vai, quem entra na loja acontece isso aí, né? Exatamente. Muito bom. Ô, PC, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que as contabilidades, de modo geral, elas são empresas que são subvalorizadas, né? Eu acho que é um negócio tão importante essa questão do trabalho que vocês fazem, que não é só emissão de guia, mas, pô, é consultoria, é auditoria, uma série de coisas. E como é que é o trabalho no dia a dia de um escritório contábil? Às vezes as revendas vão lá, nunca foram dentro de uma contabilidade, não sabe como é que é. Eu já estive lá na Chiodini, eu fiquei surpreso com uma coisa, porque assim, cara, eu acho que é 90% mulher que trabalha lá. E normalmente as empresas são meio divididas, né? Na Optimus eu acho que é 60% homem, 40% mulher. Tem outras contabilidades, já vi bastante a divisão. E lá eu acho que é uns 80%, 90% mulher. Achei diferente assim, né? Como é que é o dia a dia de uma contabilidade? Para quem está nos ouvindo, que é uma loja de veículos, que pô, de repente nunca foi na sua contabilidade, nunca passou algumas horas ali dentro. Conta pra gente como é que é um pouco esse dia a dia aí. Então, Deve ser uma loucura, né? vamos lá. O que a gente busca, né? O que realmente a gente busca? Estar próximo. Estar próximo é o quê? Levar os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente para dentro do cliente, como trazer o cliente lá dentro também. Legal. Entende? Para quê? Para estreitar a relação, para ter, para entender o que o cliente precisa, entende? E saber o que é, quais os problemas dele, o que realmente está atrapalhando o dia a dia dele. E fazendo essa aproximação, a leitura para nós da contabilidade fica mais fácil, sabe? Porque assim, a gente tem que entender, na grande maioria, né, que tu colocou mesmo, o escritório é da porta para dentro e acabou. Vamos emitir a guia e acabou. Mas tem que parar com isso, não é mais assim que funciona. Entende? Hoje o mercado, como está saturado de tudo, hoje tem de tudo um monte. De monte tem um tudo, né? Tu tem muito sistema, tu tem muita contabilidade, tu tem muita revenda, tudo tu tem um monte. Tu precisa fazer algo diferente, entende? E um dos princípios nossos é a proatividade, que é buscar novidades para o cliente, fazer ele economizar, buscar tudo dentro da legalidade, e ter essa aproximação de relação, entende? Criar lá no escritório, a gente tenta ter uma relação amistosa lá dentro. Tenta não, a gente tem, apesar de que são 90% de mulheres, É isso mesmo, 80%, 90% mulher, né? É isso aí. mesmo que tenha essa... mesmo que lá é um lugar de concentração, qualquer erro tem um custo, existe uma multa, existe algo que precisa ser pago, entende? Mas a gente precisa ter um clima leve. E principalmente fazer o cliente vir para dentro. Saber que eles têm que confiar na gente. Porque, primeiro de tudo, a gente precisa das informações. Para a gente começar a trabalhar, ele precisa acreditar na gente. Ele precisa confiar na gente. E ele tem que ter a gente como um parceiro. Porque ele vai escolher um sistema através de nós, ele vai escolher um jurídico através de nós, ele vai contratar através de nós, contratar um profissional através de nós, porque ele vai ligar para nós perguntando: tem algum profissional nessa área, já que vocês têm tantos clientes nesse segmento? Então, assim, ter essa aproximação é muito importante. E o escritório é a base, praticamente, de todos. A gente pode dizer que esse ano acho que foi investido muito em tecnologia lá internamente, né? Hoje a parte de guias, né, que citasses antes, Caio, hoje a parte de guia a gente foi para aplicativo, né? Hoje os nossos clientes recebem todas as guias via aplicativo, até por causa de LGPD e assim por diante. Aplicativo da Chiodini? Isso, tá? Ela é aplicativo, né? Todos os documentos que a gente envia, eles ficam disponíveis no aplicativo. Por ali todas as guias, a pessoa que faz o financeiro pode compartilhar com o seu banco, já fazer o pagamento, já lançar direto, né? A guia vence dia 20, mas eu recebi dia 5. Se você já querer agendar, já transmite direto para o banco naquele dia mesmo, já informa dentro do aplicativo que você fez o pagamento ou não. Então, toda a parte de estrutura, a gente foi para aplicativo. Todas as nossas rotinas lá dentro, a gente também colocou em sistema. Hoje, cada setor tem um monitor, né, uma TV dessa, monitorando todas as operações de cada analista de cada setor, seja RH, seja fiscal, societário, contábil, né? Cada um tá sendo monitorado todas as declarações, obrigações acessórias, e estamos aí, né, migrando agora para as rotinas de cada empresa, né? A gente quer também buscar a rotina por empresa.
para a gente poder deixar configurado por empresa cada detalhe que aquela empresa tem. Qual é o nosso objetivo? Esse ano foi tecnologia e agora, final do ano, a gente começou já com uma rotina de workshop. Né? A gente já fez, já com lojas de carro, inclusive com parceria de vocês. Legal. Né? E começamos a fazer aí workshops dos setores, né? RH, fiscal, contábil. Então a gente começou a fazer cursos, né? Esses eventos à noite, justamente para começar a trazer conhecimento para os clientes. Então a gente manda, o pessoal se inscreve, a gente vai até lá na associação, lá na SIAG, faz os treinamentos e esses treinamentos direcionados, né? A questão do Simples Nacional, a alíquota, entender a base de cálculo, entender agora, a gente teve o último agora que foi folha de pagamento, a gente falou sobre décimo e férias, né? Quando, se eu posso pagar antecipado, se eu não posso, quando que eu posso pagar, aonde que incide, quantos dias, né, um funcionário precisa, por exemplo, trabalhar para ter direito e assim por diante. Então, todos os setores a gente começou a investir em treinamentos. Ou seja, buscamos a tecnologia para a gente ganhar tempo interno, para que a gente possa agora buscar, com esse tempo, trazer mais conhecimento para o cliente. Automaticamente é tempo em cima de tempo, né? A gente vai ganhando tempo interno justamente para trazer retorno para o cliente aí, né? É o cliente que vai sentir esse retorno. A nossa proximidade. Né? Isso mesmo. A gente está no 7º workshop. Nono Workshop, sendo que o primeiro a gente fez com o Caio, né? É isso mesmo. A sementinha foi plantada lá em cima do prédio, lá com a feijoada, um dia à noite. Acho que tinha 15 revendas. Mais ou menos isso. Entende? Lá começou e aí a gente difundiu essa ideia, vamos aplicar até para trazer, até porque assim, cada setor faz o seu workshop, né? E a gente faz o quê? A gente, além de convidar todos os nossos clientes, que a gente só faz para os nossos clientes, a gente leva o nosso grupo interno lá. Entende? Porque lá tem muito tira dúvidas. Entende? Lá eles olham para os olhinhos dos clientes, entende? Como os clientes também olham para a gente diferente, entende? Quando a gente vai se apresentar, vão todos lá na frente. Vamos pegar aí o setor fiscal, fomos em 12 lá na frente. E eu falei, pessoal, essa aqui é a galerinha que calcula o imposto de vocês. Entende? Que está do outro lado. E aqui a gente começa uma nova aliança. Entende? Para quê? Para entender, para ter a empatia, tanto quanto o cliente, quanto o próprio analista do sistema. Para entender que quando a gente pede um documento, não é para ser chato, mas porque é necessário. Para fazer a coisa certa, para não calcular o imposto errado, para depois não ter uma multa, uns juros, que depois sobra para a gente. Porque não me pediram. Mas está lá, e-mail pedindo, WhatsApp pedindo, ligação feita, e às vezes o cliente não manda. O nosso trabalho depende muito do quê? Do cliente. A gente vai fazer um ótimo trabalho, mas a gente depende da contrapartida. Isso aí. Meu, Alexandre, meu contador, só faltou mandar a polícia lá pegar os documentos do imposto de renda lá em casa. Mas devia ter mandado. Desses workshops, os 3 primeiros foram... Os 4 primeiros foram direcionados à loja de veículo, por sinal, né? E agora a gente vai para o 10º e o 10º vai ser direcionado à loja de veículo. A intenção nossa é justamente passar agora... Olha, metade do que fizeram mas foi voltado para direcionado, bem legal. Né? Foi bem direcionado. Esse agora vai ser para quê? Justamente para lojas de carro. A gente quer fazer o 10º agora justamente para passar sobre as novas fiscalizações dentro do Estado, como o Estado está se comportando, né, nas suas fiscalizações. E volto a dizer, né, não para a gente fugir da fiscalização, mas para a gente entender, para o lojista entender o que ele precisa mudar interno ou se realmente dentro da equipe dele ele está com pessoas capacitadas ali para emissão de documento, para cuidar dessa parte administrativa dele, né? O objetivo é justamente esse, né? Abrir os olhos, principalmente dos lojistas, mas quando a gente faz dos outros clientes também, é para você identificar se realmente ali dentro você está com pessoas capacitadas para aquele setor, né? Porque hoje a gente precisa de pessoas capacitadas no fiscal. Eu acho que muito legal isso aí. A gente falou no primeiro episódio aqui, né, o porquê que a gente fez o podcast e tal, justamente para abrir esse canal de conversação. Porque pra gente, pra AutoKit, foi assim, a gente abriu bem o olho lá no Optimus Connect Day. A gente fez a palestra lá, acho que a gente tava nos stand um no lado do outro ali, né? Se não me engano, era, né? Isso, Se eu não me engano, sim. Aí a gente acabou a palestra e, nossa, o stand tava lotado de gente lá, justamente para fazer isso aí. Essa troca de ideia, que muitas vezes os caras estão com uma dor lá reprimida, uma demanda reprimida e
tá, ninguém fala sobre isso, será que existe? Daí agora vocês estão com esse canal de workshops, cara, isso aí é de valiosidade para os caras muito grande. Eu acredito, porque é um assunto, como a gente tá desmistificando aqui, é bem nebuloso, não nebuloso de ruim, mas de que, cara, é taxa daqui, enquadra dali, justamente a gente contrata um profissional para já pegar e fazer isso. Então, vocês abrindo um canal desse, com certeza vai ter gente que às vezes tinha trava, sei lá, não vou lá na Chiodini, que eu tenho uma dúvida, vai que eu tenho que virar cliente para eles me falar essa dúvida. No workshop já vai abrindo, já um fala pro outro, cara, tu tem que ir lá. Tudo que os caras me passaram, eu apliquei e melhorou. Eu acho muito bacana isso aí. Com certeza, se vocês já estão na 10ª edição, vocês já notaram a evolução e o benefício que isso traz, né? Com certeza. Teve um deles que até a gente fez, né? Conversou um tempo antes, mas ele foi bem curioso, porque ele foi práticas mesmo, né? Fiscais dentro do sistema. Mas foi a Geise que conduziu, né? Aquele dia, a Geise e o Caio lá conduziram. Foi dentro do próprio sistema. E foi muito interessante porque a gente fez uma dobradinha, né? Porque o pessoal ia vendo como se fazia dentro do sistema e a gente também estava ali junto já para afirmar algumas coisas, né? Como consultivo. E foi muito bom, porque o pessoal sai dali, ele já sai com entendimento, que é o que está acontecendo. O pessoal está vindo, né? Sem entendimento, até porque não estudaram isso, não viram isso, é aquela questão do conhecimento, o conhecimento não chegou até eles. E ao mesmo tempo, eles saem dali abastecidos. Muitos deles olham e dizem, eu não sabia que funcionava assim, não sabia que eu poderia fazer isso dessa forma. Muitos deles hoje, né, pensam a questão do RH, por exemplo, né? Tu contrata uma pessoa dentro da empresa, tu não pensa no período de experiência dela, se tu pode fracionar diferente, ou o que você vai fazer, você não pensa nas férias dela no final do ano. Então, muitas coisas que a gente conduziu e falou, no do RH, por exemplo, serviu para todas as empresas, né? Melhor momento para se contratar, qual a melhor data para se contratar, o que eu devo fazer, quais os documentos que eu tenho que ter, tenho sensibilidade, né? O que eu tenho que guardar. Então, há uma série de demandas ali que a gente precisa fazer. E a gente já viu, e isso já é algo que vai ficar no nosso calendário fixo, né? A gente já definiu isso, né? A gente vai deixar num calendário fixo, né? Vai acontecer de todos os setores. Porque cada mês, cada mudança na legislação, mudança no cenário tributário, a gente tem que repassar para o cliente, a gente tem que mostrar, né? A gente vem falando muito para o nosso pessoal interno, né? Não adianta simplesmente a gente chegar e sofrer as dores lá dentro do escritório, mas a gente não apresentar isso para o cliente. O cliente ele precisa saber o porquê que para ele ter um funcionário trabalhando amanhã, a gente tem que transmitir hoje para o e-social. Ele tem que saber o porquê. Porque senão na cabeça do cliente ele acha que é porque a gente não quer registrar o funcionário hoje, né? Então ele tem que entender o que está acontecendo, né? É algo que tem que estar na cabeça do administrador. Deixa eu pegar esse gancho, até eu nem sei se isso está nas perguntas que o Caio quer pegar e fazer, mas justamente essa parte do RH, vendedor, comissionamento, cara, isso é um tanto quanto ainda cada um do seu jeito, faz as suas campanhas, mas e como que comunica isso fiscalmente, assim, falando, cara, eu quero pagar X de comissão. Não pode fazer assim. Eu quero dar como é que eu posso dizer? A comissão dentro do Vale Refeição. Não pode, não é assim que faz. Mas tem tipo um modelo certo. Qual é a boa prática para isso? Qual é a boa prática porque a comissão é o jogo ali, né? Dando na folha pode fazer qualquer coisa, como é que é? Vocês têm que entender o seguinte, tudo que se colocar em folha de pagamento tem reflexo. Tem reflexo. É reflexo de FGTS, é reflexo de 13º, é reflexo de férias. Então tem que cuidar um pouco. Aí eu digo, procure sua contabilidade antes de fazer isso. Ele tem um salário base de R$2.000, né? Mas ganha mais 3.000 de comissão. Essa comissão vai fazer reflexo, entende? Então, se for, tipo, em folha... Em folha de pagamento, vai ter o reflexo. Tem diferença, eu ponho como prêmio, ou bônus, ou comissão, né? Tem algumas pequenas diferenças, né? Mas é pouca coisa, né? Pouquíssima coisa. Com a entrada do e-social, isso aí mudou tudo. Isso. Tá? E realmente, hoje, a fiscalização pode pegar o não reflexo. Joguei como comissão, para não ter reflexo. Ela vai apurar igual, vai buscar. Entendi. É um pouco mais complicado.
Não, porque E foge um pouquinho da nossa área também. Ah, é? Pô, Ele, Também a gente não consegue dominar tudo, né, Felipe? ele tem Não. até a questão, o Caio citou a questão do prêmio, né? Aí entra a questão do jurídico que a gente comentou antes, tá? A gente trabalha muito. Por que a gente trabalha em parceria? Justamente por isso, né? Aí entra a questão do jurídico da empresa, da contabilidade, a gente conversar e passar os riscos para o administrador. É ele que é o portador do CNPJ. Não é nem o jurídico e nem a contabilidade que vai chegar e vai dizer, ó, tem que ser assim, né? A gente vai passar as regras. Ó, por aqui você não vai ter problemas. Por aqui você vai ter problemas. Quem assume o risco sempre é a empresa, né? A empresa está assumindo o risco. Assim como ela assume o risco, por exemplo, de pagar um funcionário, né, com comissões por fora da folha, né? Esse é um risco que ela assume. Um risco muito grande. E nessa questão do prêmio, né, alguns juristas, né, têm alguns eventos na folha que tem menos reflexo, como o Paulo César falou. Só que aí entra na situação que ele comentou, né? Aí é cada contabilidade, conversar com a sua contabilidade, né? Sentar com o seu jurídico para alinhar essa questão da folha. Agora é uma questão muito séria, tá? Bem séria, né? Entre tudo aquilo que a gente falou de multa e tal, a folha de pagamento não deixa de ser algo bem sério a ser discutido, tá? E principalmente com o jurídico, que quem vai defender depois de uma ação trabalhista Isso. é o jurídico, não vai ser a contabilidade. A contabilidade você vai dizer assim, ó, eu fiz o que você me pediu. Isso. Eu até fico meio assim, travado em conseguir fazer umas perguntas mais polêmicas e tal, porque a loja que eu trabalhei, que eu fui formar, trabalhei numa loja só a vida inteira, era muito correta. O Léo lá, o Tuboso, cara, tudo a contabilidade, o jeito de pagar, tipo, nada assim, daí tu não consigo, eu não consigo trazer um caso aqui que, eles faziam assim, isso pode tal, mas eles eram muito dentro, muito correto, com a contabilidade, sistema Altimus, por aí vai. Então, mas não é sempre que tu encontra lojas por aí assim. Mas a tua pergunta foi excelente, isso aí, cara. Uma baita dúvida é essa questão do comissionamento, né? Eu ia fazer uma última pergunta para vocês, que é o seguinte. Vocês comentaram que várias lojas chegam até vocês e com situações não muito organizadas, vocês ajudam nessa transição. Vocês acham que isso é uma particularidade de vocês? Ou aqueles que não são clientes de vocês também estão na mesma situação? É o mercado em geral como um todo? E eu ia perguntar, como é que é a relação de vocês com outras contabilidades? Vocês têm contato com outras contabilidades? Eles também reclamam das mesmas coisas? Como é que é isso dentro do mercado de veículos hoje? Sei quem dos dois aí pode Então, responder assim, ó, melhor. vamos lá. A gente olha tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Realmente a gente não olha só no PJ, a gente mira mais a pessoa física até. A gente organiza a casa para respingar lá. Por quê? Porque aqui vai estar os frutos da colheita na pessoa física. Muitos e muitos casos até, a gente, vamos organizar a casa na PJ, tá? Na atividade da PJ, é uma indústria, é um comércio, é um serviço, é uma revenda de carro. O que acontece? Arrumou aqui, tá, como é que tá a tua PF agora? Pô, eu tenho um contrato de compra e venda de um carro, de um carro não, de um terreno, de um apartamento. Aí a gente começa a migrar distribuição de lucro para arrumar a pessoa física. E muitas vezes a gente abre até uma administradora de bens, para colocar lá os bens da garantia do futuro. Entende? É todo um reflexo. Tem um trajeto que precisa acontecer. E muitos estão se organizando para isso. Existe uma maturidade, vocês estão Existe. percebendo que eles estão avançando as lojas. Sim. Exatamente. Legal. Existe uma ótima palavra, uma maturidade até pelos próprios lojistas. Entender que eu preciso de um futuro garantido, que daqui a pouco ele vai passar essa loja, né, essa revenda para o seu filho e as rendas do pai. Como é que vai fazer? Se não tem nada no nome, se não tem nada regular. É assim que acontece. Realmente, o trabalho nosso começa na PJ e finaliza, talvez, até numa outra PJ, sendo uma administradora de bens. Muitos falam até de um holding patrimonial. Mas holding é praticamente igual à administradora de bens, sendo bem claro, né? É assim que acontece. Eu acho importante isso aí porque realmente a revenda de veículo tem um faturamento bem elevado perto de qualquer outro negócio, né? A gente sabe que dependendo do ticket médio do carro, o cara fazendo de 15 a 20 vendas, o cara faturou mais de $500 mil dentro do mês. Então tem todo esse cuidado de ter uma administradora de bens e tal. Esse é um ponto, tu acha que é um ponto para quem é bem mais evoluído já, não? Pensar dessa maneira? Pode se projetar, entende? Ele Legal. pode projetar, entende? Começar a organizar a casa para lá na frente ele já poder colher esses frutos. Isso é um insight Já, bom que vocês deram até- agora, porque realmente...
a empresa está ainda fluindo muito bem, mas por um lado tem a pessoa física que tem que estar na mesma Sim, tocada, até né? porque Felipe, O final dela é a pessoa física. Isso. Final. Sempre vai ser a pessoa física. Né? O lucro vai para onde? Isso. Até porque assim, né? Vai tirar o lucro, vai para a pessoa física. A pessoa física ela vai começar a investir. Uhum. Né? Ela vai investir em patrimônio, vai investir em terreno, em casa, construir, alugar e assim sucessivamente. E dentro da PJ, dentro da administradora, volta lá no benefício fiscal. Né? Para ela vai ser mais econômico. Então é uma roda que vai girando constante, entende? É um benefício que ele não se restringe só à tua loja de carro. Ele também vai para a tua pessoa física, mas também vai para uma administradora de bens, que é o fruto ali. Não é só uma questão de proteção patrimonial, né? É uma questão de administrar os seus bens de uma forma econômica, né? Então Vamos dizer, o cara lá fez um galpão, vai alugar por 10 mil o galpão. Na pessoa física vai pagar 27,5%. Na pessoa jurídica vai para 11,93 hoje, mas já tem ações tributárias para vir para 5,93 também. isso. Entende? Olha só. Então, aluguei na pessoa física 27,5. Na PJ, 5,93. Então, pega da revenda, bota na pessoa física, constrói, administrador de bens, olha a economia tributária. Na hora de vender um imóvel, Isso. eu vou comprar e revender. Comprar e revender. 15% na pessoa física, 5,93 na PJ. Isso. Olha só, se for para pegar um montante, quanto que a exatamente. galera tá deixando na mesa, né? Se Exatamente. você tem uma revenda aí, tá meio perdido nisso aí, fala com a contabilidade Chiodini, que os homens são bons aqui. E a outra pergunta que eu fiz ali, como é que é a relação de vocês com outras contabilidades? As revendas de veículos já começaram a se entrosar mais. Já vem não tanto quanto concorrente, mais parceiro e tal. Tem outras contabilidades que vocês têm uma relação? Ou tem outras contabilidades que trabalham mais no segmento de veículos ou não? É difícil ter contabilidade que se especializa nisso. Como é que é isso hoje? Caio, assim, ó, vamos lá, né? A gente tem alguns setores dentro da contabilidade, por exemplo, o pessoal que trabalha com o setor de RH, né? Eles sofrem mais. Então, eles têm muito mais contato com outras contabilidades com o setor de RH, né? A contabilidade em si, eu digo para ti que o relacionamento é quase um relacionamento, acho que eu não tenho, né? Sou casado e tenho minha esposa, mas é um relacionamento com a ex, né? É um relacionamento complicado. Olha ali tá? a analogia, quero ver o que vem daí. Exatamente, ele pode ser de amor ou de ódio, né? Porque assim, tudo depende daquilo que tu ofereceu. Tem contabilidades, por exemplo, que eles trabalham com Simples Nacional e não querem outra atividade internamente. Então, quando a empresa sai para o lucro presumido, por exemplo, ela troca de contabilidade, para ela tá tudo tranquilo. Eu não quero essa atividade, eu não quero esse mercado para mim. Então, ela deixou o mercado bem definido, né? Agora, tem contabilidades que não, né? Elas trabalham com todos os segmentos e quando uma empresa sai, é aquela ruptura, né? É aquele pequeno ódio que se tem, né? Aí entra um pouco daquilo que você oferece dentro da contabilidade. Tem contabilidade que não ofereceu muita coisa para o seu cliente e ela buscou novos desafios, né? Tem contabilidade já que aí até oferece, mas o próprio cliente não entende. Então tudo depende. Entende? Depende muito dos setores. O setor fiscal e contábil, por exemplo, né? Se a gente for olhar todos os cursos de fiscal e contábil, é amor e ódio ali entre os setores, entende? Porque um depende do outro, né? Então, se for olhar, tem conflito ali dentro? Não entendam como um conflito. Mas como um setor depende de outro, como você mesmo disse que a maioria do escritório é 90% mulheres, né? Nem todos os dias elas estão bem, né? Então, há esse conflito interno, né? E assim, com o externo, mesma coisa, mesmo cenário, né? Se tu for pegar um processo de transferência de empresa, a gente, para implantar uma empresa, por exemplo, no próximo mês, né, a gente precisa do fechamento fiscal, contábil, tudo prontinho do mês anterior. E isso deixa para a contabilidade anterior um prazo de 30 dias para deixar pronto. Só que a gente manda um e-mail ali antes, tá, vou precisar desses documentos, e aquele e-mail soa como uma cobrança, né? E muitas vezes há um desentendimento, por mais que você sabe que você tem que repassar as informações, por mais que você tenha esse cronograma, mas nem sempre ele é bem visto, né? Mas eu acredito que é momentâneo, né? A gente não tem assim acho que entre as contabilidades, até a gente conversou com uma contabilidade lá em Joinville ano passado, né? Ele tentou dentro de Joinville, né? Eu agora não lembro quantas contabilidades ele falou que tem em Joinville, mas ele tentou dentro de Joinville fazer um núcleo
entre os contadores, né? E fazer uma espécie de reunião mensal e conversar entre eles. Ele não conseguiu nem 5% das contabilidades de Joinville numa reunião. Então, assim, dizer para vocês que assim, existe uma conversa, existe um diálogo aberto, não existe. Vamos Né? dizer assim. Né? Exatamente. Então, muitos optaram por fazer preços menores, optaram por oferecer serviços menores, né? Então é muito diferenciado. Como a gente falou para vocês, a gente investiu muito em tecnologia hoje, que não são todas as contabilidades que investiram, né? Até porque custou bastante, né? Custa bastante. A gente não só investiu em tecnologia, como a gente investiu em estrutura. Isso. A gente investiu em espaço, a gente investiu em equipamento, a gente investe em pessoas. Hoje lá dentro a gente tem 2 pessoas, uma no fiscal, uma no contábil hoje, que praticamente elas não são direcionadas à contabilidade, sim à tecnologia, né? Estão lá dentro. Nós temos 2 TI dentro Isso. do escritório. Justamente para quê? Para importações de arquivo. Então eles estão ali justamente para agilizar o processo de importação, de lançamento, algumas coisas, modificar algumas planilhas, modificar alguns arquivos TXT para você importar para dentro do sistema e a gente ganha tempo. Então isso gera custo. Visitar clientes, né, para auxiliar os clientes no envio de documentação ou de arquivos, né? Tem poucas as contabilidades que investem, por exemplo, em um auditor interno, em uma consultoria externa. Então a gente enfrenta bastante desafios. Não são desafios, como é que a gente pode dizer? Não são desafios que são trabalhos iguais. São trabalhos diferenciados, né? Aqui você tem um serviço diferenciado desse serviço. Então o pessoal opta pelo serviço que ele quer. E automaticamente aí ele cria esse, vamos chamar de desgosto, né, dentro do núcleo dos contadores, se assim a gente pode dizer. Top. Show de bola. Galera, estamos nos encaminhando aqui para o final, mas é um assunto que dá para falar mais umas 2, 3 horas aqui. A gente trouxe alguns insights bem legais para quem está nos assistindo, para as revendas que ainda não conheciam muito do segmento, né? Mas antes da gente encerrar, queria devolver a palavra aí para o Jaime e depois para o PC fazer as suas considerações finais aí, falar o que tiver vontade aí, depois para o Filipão antes da gente encerrar aqui. Mas eu estou bem satisfeito, acho que a gente trouxe bastante coisa à tona que pode ajudar as revendas de modo geral. Primeiro, né, Caio? Vamos lá. Agradecer a oportunidade de estar com vocês nessa parceria. Acho que a gente tem uma parceria muito boa. Assim como o PC falou com vocês e com o jurídico, a gente precisou, a gente liga, a gente conversa e resolve o problema do cliente. Às vezes nem o cliente está na jogada, a gente resolve o problema dele sem ele até mesmo estar sabendo, né? Às vezes um sistema, alguma coisa que deu problema no sistema ou alguma coisa jurídica do processo que precisa resolver. Então a gente tem uma parceria muito boa. A gente tem as portas sempre abertas, né? Um relacionamento muito bom. E indo para o lado técnico, né? Já aproveitando, eu diria para os lojistas hoje que, né, a fiscalização do Estado e da Receita, cada vez ela está mais digital, né? E que eles procurem, né, contabilidades sérias, procurem profissionais para o administrativo sérios, que saibam o que estão fazendo, porque para nós também não é, quando a gente fala de números de multa e tal, para nós não é um motivo de orgulho, né? Para nós até é um peso, né? Porque a gente chegou com a informação tarde demais. Então, que procurem conversar com profissionais realmente que tenham capacidade de passar informações técnicas coerentes, né? E que regularizem o que possa estar incorreto, ou até mesmo, né? Conversem e vejam se há alguma coisa dentro da empresa que há o que melhorar. Acho que dentro da empresa a gente sempre vai melhorando, né? A gente sempre vai tirando um projeto e melhorando o outro, né? Mas olhar com bastante carinho essa parte fiscal e contábil das empresas, tá? Porque numa proporção, pelo que eu vi, pelo que eu conheço e longo desse tempo, muitos lojistas precisam melhorar bastante essa parte. Então, não seria só agradecer, mas mais uma vez, né, uma dica a todos os lojistas que hoje nos escutam e nos acompanham, para que realmente passem a olhar com outro olhar esse administrativo da empresa, né? Seria mais isso. Show. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade e dizer para você que assiste a gente aí, está presente com a gente. O Jaime falou em regularizar. Enquanto o Jaime fala em regularizar, eu falo em investir.
invista. Invista em sistema, invista em marketing, invista em contabilidade, invista em pessoas. Entenda que a empresa, ela vive por 2 setores, o operacional e o administrativo. O administrativo é o CEO, é aquele cara que o financeiro, é o comercial, é o financeiro, é o cara que lança nota, o fiscal ou uma pessoa só nesse sentido. E o operacional é o vendedor. Entenda que você não pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Ou você é um ótimo vendedor, um operacional, ou você é um ótimo administrativo. Você precisa ter essas pontas juntos. Eu falo pelo meu crescimento, pelo crescimento do nosso escritório. Eu entendi que eu ia evoluir e que eu evoluí quando eu soube delegar, quando eu soube investir, quando eu soube dividir as tarefas. E hoje nós estamos nessa proporção aí que, graças a Deus, estamos com bastante sucesso no mercado. Seria Show isso. de bola. Maravilha. Eu acho que a gente trouxe um assunto que talvez não era muito claro para as pessoas e teve bastante quebra de objeção aqui nessa nossa conversa. Acho que todo mundo, quando fala em contabilidade, pô, tem ideia daquele tiozinho vindo lá, cheio de pasta na mão. Cara, hoje tem tecnologia, tem aplicativo, tem um monte de coisa, tudo para pegar e facilitar o dia a dia, processos das revendas que estão aí ouvindo a gente. Então, tudo que vocês falaram trouxe benéfico. Eu acho que todo mundo pode aplicar de alguma forma isso aí dentro da sua revenda. As perguntas que eu fiz ali foi realmente de... A gente tá muito dentro do mercado, acaba conversando com um com o outro dessa parte aí. E realmente eu vejo que não é claro para todo mundo. Essa parte do Simples Nacional e tudo mais. Ah, cara, isso é com o meu contador. Não, acho que não é por isso. Tu tem que estar entendimento do teu negócio. Se tu tem um plano, cara, eu quero comprar um apartamento para minha família na praia em dezembro, sei lá. Olha o exemplo que tu deu. Cara, já vai para uma administradora de bens, já escapa de uma tributação muito maior. Então, acho que é um território que dá para se aprofundar mais. Eu acho que, como vocês falaram muito bem ali, cara, é uma parceria, via de 2 mãos. A porta de vocês é sempre aberta para um cliente entrar lá e PC, Jaime, eu tô com essas dúvidas aqui. Tô errado, pode me ajudar? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que tem espaço para melhoria nos processos das vendas. Eu tenho certeza absoluta. Eu vejo isso só pela parte que a gente atende, que é a parte de marketing digital e vendas como um todo, que é sem processo. Dá para melhorar bastante em processo. E nessa parte, eu acredito que eles ajustando e alinhando com vocês os processos e tudo que tem que ser feito, cara, é só benefício que se colhe. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que para quem viu esse episódio aí, ficou muito naquela contabilidade, não é muito o que eu quero entender. Mas, cara, foi uma didática muito boa. Tudo que vocês trouxeram, falando numa linguagem do dia a dia, ficou bem claro que isso tem processo e organização. Tu vai colher frutos ali na frente. Então, um episódio excelente aí, tô muito feliz. E vocês comprovaram aquilo que vocês falaram, né? A gente não gosta de falar uma linguagem doida, gosta de falar a linguagem do cliente. E foi o que foi o podcast, né? Então, Exatamente. queria agradecer vocês, mesmo sem voz aqui, a gente está aí firme e forte, o dia foi intenso hoje, mas agradecer demais a presença de vocês aqui, agradecer ao Filipão aí que está com a gente aí direto, e comentar que, cara, o assunto foi muito rico, a gente tem que, de repente, fazer outras rodadas com outros tópicos, porque senão a gente fica 3, 4 horas aqui falando, né? E agradecer, então, a visita de vocês, agradecer a todos que estão nos ouvindo aí, espero que tenham gostado do tema, dos assuntos, e o que precisarem, a Chiodini Contabilidade está de portas abertas aí. Obrigado, galera, tamo junto e até a próxima. Valeu!